Olá, concurseiro ou concurseira. Chegamos. Professor Marlos. Muito bem-vindo, Laércio. Sempre bem? Povo querido conosco, a campanha dobradinha do Aprova. É verdade. Rapaziada. Dois, né? Dois. Hoje, Às vezes três. Depende da situação. Antes que eu derrube essa caneta aqui. Diga lá, meu amigo. Pessoal, o tema que nós temos para conversar hoje, já deu para até ler, né? Aparecendo na tela. Isso, foi para a tela. Israel e Palestina. Sim. Hamas. Pessoal, Hamas é um assunto complicado, pesado em vários aspectos. Qualquer partido que se tome sobre o assunto vai gerar uma discussão, vai gerar brigas, porque por trás disso tem uma coisa chamada radicalismo, né? Perfeito. Os fundamentalistas de ambos os lados. Dogmas. De ambos os lados. Dogmas. Sim. E quando você resolve não ceder e se acha o mais certo de tudo, tende a ir para a desgraça, né? E entendendo que isso de uma maneira ou de outra afeta o planeta inteiro, só nós olharmos as notícias por aí, é um tema sim que pode ser discutido. Perfeito? Sem dúvida. Para você que nos acompanha e nessa caminhada, nessas reflexões, geografia, redação, atualidades, pense no pós-Copa do Mundo. Então teve Copa. Teve Copa. Boa Copa. Teve Copa, boa Copa. Tirando o 7-1, estava ótimo. Exato, e os 3-0 também. Fora isso, tudo bem. Mas, pós-Copa do Mundo, várias situações complexas. A situação da Ucrânia, Rússia, as sanções do governo norte-americano em relação à Rússia. O novo Banco de Desenvolvimento. Perfeito. Os bancos europeus seguindo o mesmo caminho dos Estados Unidos nessa retaliação à Rússia, e haverá, é claro, o outro lado da moeda. A questão da Argentina em crise. A impossibilidade de pagamento, a queda da Bolsa da Argentina recentemente, mais de 8%, foi um tombaço. O termo é esse, foi um tombaço da Bolsa de Valores da Argentina. E afetou todas as bolsas de valores dos países da América do Sul, inclusive a Bovespa. E a Argentina que tem uma comunidade judaica fabulosa. Enorme. Então, como o Brasil também tem. Como o Brasil. Então, não obstante esses aspectos, esta deflagração de conflito na faixa de Gaza. Então é como se o pós-Copa trouxesse o mês de julho não só sangrento, mas com notícias na esfera internacional de grande relevo, e você que se prepara para qualquer concurso público, que se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio, para outras provas nas quais você precisa ter um texto dissertativo, um texto opinativo, um texto argumentativo, reflita. Observe o que nós colocaremos agora, faça também a sua ponderação e analise, examine esse assunto. Vamos lá. É muito fácil eu ser contra Israel, eu ser a favor de Israel. É muito fácil eu ser contra os palestinos, como também é muito fácil eu ser a favor. E é justamente isso que está faltando, nós aprendermos a ponderar. Claro, temos que conhecer os fatos históricos que levaram toda essa construção. Porque, inclusive, esses fatos históricos, amigo Laércio, entrarão aqui no aspecto introdutório de qualquer texto. Perfeito. Estamos falando de um texto longo. Não é possível trabalhar... Bem denso, né? Denso. Exatamente. Não é possível trabalhar num texto assim sem que você tenha uma base histórica que fique aqui, que esteja contida na introdução, na abertura do texto. Então tá, vamos fazer o seguinte, já que o professor Marlos deu essa deixa, que é necessário uma boa introdução. Sim. É claro que não podemos voltar aqui em Abraão. Não. Nas promessas que ele formaria uma grande nação. Vamos para o Gênesis, não é o caso. Seria precisaria reescrever vários livros. Os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Exato. Então você vai com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E vai adiante. Perfeito. Então, não é o caso. Não vamos voltar tanto, vamos fazer o seguinte, paramos no século passado, final da Segunda Guerra Mundial. Aí a gente tem pelo menos uma base para discussão, tá certo? Eu separei aqui um mapa. Reginaldo, coloca para nós lá, por favor. Já está aqui o mapa, olha só. Super, Reginaldo. Olha, evolução do território. Dá uma olhada neste primeiro mapa aqui, o que eu estou passando o cursor ao redor. Note que ele está em todo laranja. 1917, início do século passado, tudo isso que você observa aí era Palestina, ok? Quando você vai para 1946, final
da Segunda Guerra Mundial, há pouco tempo tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, entra uma segunda cor aqui, dependendo da tela que você está usando, tem um cinza. Note que aparece alguns pigmentos, ou seja, territórios judaicos. E quando você dá um salto apenas de um ano depois, 1947, você nota que aquele laranja, ou seja, os territórios que ocupava palestinos, a totalidade lá atrás, já ficou reduziu para reduzido, menos da metade. Menos da metade. E continua reduzindo até os dias atuais. Note que os palestinos, você observa facilmente nesse mapa, que os palestinos perderam território. Exato. Isso é fato. Você tem que lembrar aí da Assembleia Geral da ONU, onde entra um diplomata brasileiro que coloca em pauta a criação do Estado de Israel, sabendo que a nação... O anão político teve importância. Então, o anão político teve importância. Foi responsável pela criação desse Estado, e muito, não dá para negar historicamente, em hipótese alguma, isso. Então, o Brasil tem uma participação nisso de forma muito pesada. O povo de Israel merecia isso, não estamos discutindo, ele necessitava, faz parte da sua questão histórica, porque o termo... Cadê a caneta? Enquanto o professor Marlos pega a caneta... Pega azul. Eu nunca escrevo aqui, mas hoje pode ser... Pega verde em homenagem a Israel. Pega verde. Isso aí. Para eu me mimetizar aqui, né? Isso mesmo. Pessoal, o termo lugar não pode ser banal. Pense nessa palavra. Então, o povo judeu, a nação judaica, sempre considerou esta área o seu lugar. E lugar é uma coisa abstrata. Sem dúvida. Está na minha mente. Por exemplo, não é lugar para mim, não é lugar para o professor Marlos. É só pensar, inclusive, fazendo um parênteses, né, no animalzinho. O sentido que o cachorrinho tem, o animal doméstico, o sentido que o gatinho tem de lugar. O gatinho, por exemplo, vamos pensar no felino. Ele, às vezes, se é macho da espécie, dá uma fugida. E fica aí 2, 3 dias, uma semana, mas ele vai voltar. Porque ali é o lugar dele. Ali é o seu lugar, ali é a sua casa. Ele deu uma banda, mas ele vai voltar para a sua casa. Então, isso é comum ao ser humano, construir referência de lugares. Tem isso na sua cabeça. Quantos lugares, mesmo dentro da sua casa, que é um lugar geral, tem lugares. Sai daí que é meu lugar. Aí é meu cantinho. Meu lugar. Pô, essa cadeira está quente, é meu lugar. Então, não é banal isso que nós estamos discutindo. O povo de Israel merecia isso, é uma promessa antiga. O povo palestino, idem, porque já fizeram uso capião ou a lei romana da utis possidetis, porque todo o planeta adota isso, faz parte do direito romano. Bom, pensando em tudo isso, quer dizer que está faltando bom senso, então, porque a guerra não leva a nada. E é claro, o que choca para nós, né, uma situação que, nesse contexto, que vai entrar aqui no desenvolvimento do texto propriamente dito, Laércio, é de se compreender os custos desta guerra e a quem interessa a manutenção da guerra. Nós colocamos uma pergunta que você citou há pouco. Favorável a quem? Favorável ao Hamas? Favorável, então, aos palestinos? Favorável a Israel? Perfeito. Seria isso. Até alguns países, vamos usar a preposição, até alguns países do Oriente Médio, têm se colocado contra o Hamas, porque entendem que o Hamas é fundamentalista demais, é exagerado, não aceita, não tolera. O exemplo crasso deste cessar-fogo humanitário de 72 horas que os dois bélicos tentaram, que os conflitantes, que os que estão em litígio tentaram. Não durou 4 horas, Laércio. Não durou 4 horas. Um erro tremendo, né? Porque o Hamas, em tese, poderia até esperar essas 70 e poucas horas 72 horas, exatamente. Para que ele pudesse se reorganizar, porque é indiscutível que o Hamas é inferior. Não há dúvida. Só que vamos trabalhar com outra ideia. E aí, mas você fala bem. Só que essa inferiorização gera, na cabeça de alguns, uma certeza de que só Israel é culpado. E isso é um perigo. Não é verdade. É claro que nós devemos entender também verdade, que as mortes do lado palestino estão em maior número. Sim, é uma coisa absurda. É inegável, é gigantesco. Não chega a 1%. A desproporção é enorme. Porém,
Há outras razões. Então, é esse equilíbrio que nós estamos pedindo. E onde é que vai entrar isso, amigo Laércio? No desenvolvimento. Então, se ele fez uma introdução histórica, e ele pode, inclusive, ter citado essa menção que você fez com propriedade sobre o lugar, é aqui no desenvolvimento que ele trará informações que demonstrem que esse indivíduo que escreve um texto de opinião, um texto dissertativo, ele pondera. Ele não assume uma posição fundamentalista, porque ela é muito perigosa. É perigosa no sentido de você vai só apoiar um lado, mas parece que você fica cego ou fica vendado diante dos outros lados, e aí ficará vendido diante do seu texto. Vamos lá, por que eu não posso, entre aspas, ter uma posição rígida, por exemplo, a favor de Israel? Porque o mesmo Estados Unidos que acusa a Rússia de fornecer armamento para a Ucrânia, os rebeldes pró-Rússia, é o que fornece armamento pesado aos fundamentalistas de Israel. Sem dúvida. E que faz uma provocação de maneira absurda. Vamos lá. Veja essa outra imagem aí que o Reginaldo acabou de colocar para nós. Alta comissária da ONU critica Estados Unidos por armar Israel. Por quê? Você vai ver todo o esquema aqui, essas imagens. Eu vou passar rápido porque não vamos apelar para essa imagem que está aí, não é o caso. Não, porque essa imagem acaba trazendo uma visão unilateral. É, unilateral, perigosa, ela acaba forçando a barra. Mas se você vai notar que tanto Israel quanto o Hamas destruíram escolas, destruíram sinagogas, lugares de oração, lugares sagrados. Pessoas inocentes morreram. Casas de famílias, ou seja, pessoas que não deveriam, sob qualquer lei de guerra, trabalhar nesse sentido. Eu lembro de duas charges interessantes, Laércio, e a charge para você, nosso amigo que nos acompanha, você, moça, moço, senhor, você que nos acompanha nesse trabalho de atualidades. www.chargeonline.com.br. Diariamente, um bom treino, mais de 40 chargistas que contam a história mundial, aspectos mundiais, assuntos de relevo mundial, relevo nacional, relevos estaduais e municipais. Beleza. E eu olhava duas charges em que os chargistas, Laércio, o Aroeira em especial, fez uma charge com a intertextualidade do mundo cubista de Pablo Picasso e puxou a Guernica. E é claro que ao redor da Guernica estavam um avião de Israel, um míssil de Gaza, da Palestina, enfim, do Hamas. Então ele também colocou a estupidez da guerra, porque se há um consenso, eu colocaria isso no desenvolvimento, é a tentativa desses belicosos as a paz. Então, aí talvez aqui eu puxasse uma palavra como uma palavra paz para eles, algo banal. Talvez para a conclusão, nesse sentido, como apaziguar os ânimos. E é claro que ficamos imaginando assim, na especificidade, o macro e o micro. O micro aspecto que se coloca, Laércio, é um pai ou uma mãe que perderam um filho. Que, por exemplo, estava numa dessas escolas. Duas notícias sobre escolas, você pode acompanhar, duas escolas que foram atingidas, ambas, de alguma forma, tuteladas pela própria ONU. E é claro que isso deixou perplexo Ban Ki-moon, e você deve também lembrar esse nome e trabalhar nessa linha, né? Enquanto a organização... O secretário-geral das Exatamente. Então, devemos ter essa reflexão. Mas como apaziguar o coração desse pai ou dessa mãe que perderam seu filho que estava na escola, protegido, dormindo, e o míssil explodiu ali e ceifou a vida dessa criança. Como é que você vai trabalhar nisso? Quando você manda alguém para uma criança para a escola, o pai só deixa um filho ali porque ele tem certeza que aquele lugar é seguro. É seguro. E de repente perdeu a segurança. É algo... Cai o mundo de uma pessoa assim. E não interessa aí mais as suas paixões religiosas. Com certeza elas vão por água abaixo. O que você que nos acompanha pode ter em mente nessa reflexão que lá eu e o senhor estamos fazendo é o quão delicado é esse assunto. O quão grave é esse assunto e como chegar a um fator de equilíbrio. Talvez partindo do princípio, na conclusão, amigo Laércio, de que todos perderam. Todos perderam. Todos perderam, mas vão perder mais ainda se a guerra continuar. E alguns donos de fábricas de arma... o outro lado. Ganharam e muito. Sim. E esses donos de fábricas de armas estão no poder.
Não tenha dúvida disso, principalmente do lado dos Estados Unidos. De forma didática apenas, se você faz uma análise dos problemas psicológicos do Homem de Ferro, era justamente essa relação que ele tinha com o armamento. A construção do personagem é uma questão psicológica das armas que eram usadas para destruir, e ele tenta reverter. As indústrias Stark. Exatamente. Então faz uma leitura disso, e aquilo ali não é lenda. Foi transformado numa ficção em termos de filme, mas é um fato real. Tem grupos vendendo armas. E essas mesmas pessoas que vendem arma usam a palavra paz de maneira banal, sem nenhuma firmeza. Algumas situações nesse sentido. Então, você pode trabalhar com um argumento concreto. Isso aqui é um argumento concreto para o desenvolvimento, amigo Laércio. Argumento concreto, que é o número possível de mísseis disparados até agora. Hipoteticamente, estamos falando durante esse armistício, esse conflito. Então, você tem cerca de 4.000 mísseis. Aí vamos pensar no custo de um míssil. É uma coisa absurda. Então agora você faz essa PG, não é nem PA, não é uma progressão aritmética, é geométrica. Então você tem 4.000 mísseis. E é claro, você me colocava outro dia isso com propriedade. 4.000 mísseis que foram jogados, mas tem que ser repostos. Então você dobra. Você dobra. Você vai dobrar para 8, você vai repor os 4.000. E tem uma questão psicológica. Se eu usei 4... eu não vou repor só 4, eu vou repor 8, 12, porque significa que o conflito pode continuar e eu preciso estar armado. Tanto é que, outro argumento concreto, Israel convocou mais de 15.000 reservistas do Exército de Israel para retomarem as suas atividades e ficarem de prontidão. E para você, nosso amigo, sei muito bem o que é ficar de prontidão, vivi isso nas Forças Armadas. O que é ficar de prontidão é simplesmente vestido, armado e pronto para ir à rua e combater. Prontidão é isso. A qualquer minuto. Você não tira a roupa, você não troca, banho escalonado, alimentação escalonada, dorme nas viaturas, dorme nos carros de combate, porque no meu caso era um carro de combate, e vamos adiante, não há meio termo. Bom, vamos trabalhar com mais uma ideia em cima disso. É milenar esse conflito, ele é milenar. Não vai ter vencedor em hipótese alguma, a não ser que venhamos a admitir, do jeito que está, que um extermine o outro. Sim. Coisa que não é impensável. Será que dá para negociar, usar o próprio Brasil como exemplo, porque as duas comunidades convivem dentro do nosso país e a gente nunca viu explodiu uma bomba aqui numa sinagoga, numa mesquita acolá. E outras etnias que estão presentes, nós não convivemos com isso. A grande questão, quem vai ceder primeiro? Quem vai ser capaz de dizer o seguinte: chega. Vou adotar a filosofia do Gandhi, você vai me bater, você vai me espancar em praça pública, mas eu vou lutar pela paz. Laércio disse muito bem, Gandhi é argumento de autoridade. Se aqui é um argumento concreto, certo. Gandhi é argumento de autoridade, você pode se referir à música, vamos colocar 3 músicas, 3 poemas para você. Gilberto Gil e João Donato, perfeito. A Paz. Para você ouvir. A paz invadiu meu coração. Vinícius de Moraes, logo após a Segunda Guerra, A Rosa de Hiroshima. Soneto. Tem com o Ney Matogrosso, que acho que talvez seja a melhor interpretação. Sem dúvida. Pense nas crianças, pensem nas mulheres, rotas alteradas. E depois você fecha com quem? Com Carlos Drummond. E com Carlos Drummond e aquela pergunta que ele faz. E agora, José? O poema José. Sim. Quando Drummond cita e agora, José, o que ele está dizendo? E agora, mundo? Depois de milhões de mortos na Segunda Guerra, e agora, mundo? Talvez alguém possa dizer exatamente isso. E agora, Israel? Certo? E agora, Palestina e Hamas? O quê? Como o mundo conseguirá continuar vivendo com essa guerra, com esse custo, no momento em que o próprio PNUD, Organismo das Nações Unidas, declara que o mundo tem 2,2 bilhões de miseráveis. Tantos gastos com armamento e tanta gente passando fome. Concurseiro, concurseira, calculou a densidade que você dará ao seu texto
passando ou por Drummond, que você vem escolher, ou por Tom Jobim, por Vinícius, por Gilberto Gil. Já imaginou como você vai mostrar, Gandhi, como você vai dizer para o seu leitor, a pessoa que vai corrigir a sua redação, olha, estou preparado para assumir esse cargo, porque tenho uma visão Argumentou de mundo. Muito bem. Me deixe passar, porque eu sou bom. É assim, é isso que tem que E agrego. E agrego valor, porque eu não sou alguém que simplesmente treinei no concurso. Eu sou alguém que estuda, que tem uma visão de mundo, de planeta intensa. É isso, meu amigo. Beleza? Falou? Combinado. Grande abraço. Próximo, não perca. Nos vemos. Até mais.